Olá, todo mundo, boa tarde. Vamos começar mais uma live, dessa vez para a apresentação do novo lançamento da coleção Conto Com Você, que é o Minha Vida em Duas Casas. Esse aqui é o nosso primeiro livro sobre a temática de separação de casais, um tema bastante intenso e que tá super sendo falado agora nessa época de quarentena. A gente viu o que aconteceu na China, essa coisa de relacionamento aí 24/7 é desafiador, principalmente quando envolvem crianças e essa mudança de rotina. Esse livro está sendo trabalhado há 1 ano e meio e, como coincidências não existem, ele está sendo lançado na terça-feira. Então é um livro que acabou de chegar aqui pra gente e essa live tem como objetivo apresentar e explicar para vocês como vai funcionar o lançamento. Hoje, que é domingo, essa live vai ficar gravada e depois eu vou colocar no IGTV, então só para situar quem não tá assistindo ao vivo, hoje, que é domingo, dia 19, é o penúltimo dia para vocês fazerem o download do e-book gratuito que chama Vamos Ser Pais Separados e Agora. É um e-book que está disponível no link da minha bio, então vocês podem acessar lá pelo caminho do Instagram. O link da bio, aquele Linktree, vocês vão ver como fazer o download. E por aquele cadastro, na terça-feira a gente vai avisar do início das vendas desse livro aqui com um bônus exclusivo para quem tá na lista de e-mail. Como que isso funciona? Aqui no Instagram eu vou contar para todo mundo também, o livro vai estar disponível na loja virtual, mas só para as pessoas que estão cadastradas, caso vocês comprem o livro nos 3 primeiros dias de lançamento, né, terça, quarta e quinta, a gente vai dar 2 bônus. Um deles já tá pronto, é uma aula online, que tem mais ou menos uns 15, 20 minutos de duração com a autora do livro, e o outro é um bônus surpresa que em breve eu conto pra vocês, que a gente não teria condições de entregar pra todo mundo, por isso ele vai ser distribuído apenas pra quem tá cadastrado nos e-mails, tá bom? Então se você tem interesse nesse material, é só você acessar pelo link da minha bio. Até amanhã, segunda-feira, fim do dia, na terça-feira esse e-book já não estará mais disponível. Outra coisa, enquanto a Vivi não aparece por aqui, é que eu vou fazer uma breve introdução de que todas as dicas que a gente tá dando sobre esse assunto, a gente pressupõe que você não esteja vivendo um relacionamento abusivo, porque esse caso é muito, muito específico. Recomendo que você busque orientação adequada para lidar com isso. Agora, na época, inclusive, de quarentena, muitos profissionais, muitos psicólogos estão atendendo online, inclusive a Viviane. Então, se você tá com alguma dúvida, você tá precisando conversar sobre o seu relacionamento, não é o intuito dessa live, tá bom? Hoje a gente vai conversar sobre como conversar com as crianças sobre assunto de separação de pais, pressupondo que os pais conseguem conduzir essa comunicação conjunta, tá bom? Aí a Viviane chegou, deixa eu só esperar ela pedir autorização aqui, vou fazer uma breve apresentação. A Viviane é psicóloga infantil e educadora parental em disciplina positiva, assim como eu. Ela tem aí pelo menos uns 10 anos de estrada em atendimento, já passou pelo mundo corporativo, trabalhou em RH, foi assim que a gente se conheceu, a gente trabalhou juntas há mais ou menos uns 10, 11 anos. E ela hoje atua exclusivamente em consultório, ela atende crianças e famílias, sendo que o assunto de separação, assim como alimentação, enfim, são assuntos muito, muito, muito procurados. Tem uma certa coincidência, assim, digamos, né? E ela acabou atendendo, ao longo desses 10 anos, muitas crianças que estavam vivendo processos de separação em casa, e por isso ela tem bastante experiência sobre esse assunto e bastante a contribuir. Vi, você tem que pedir autorização, viu, para entrar ao vivo. Enquanto ela não entra, eu vou mostrar rapidamente um pouquinho do livro. Deixa eu só... uma pequena bagunça de caixas aqui no escritório, mas olha só.
Esse daqui é o livro, Minha Vida em Duas Casas. Aqui a criança pode fazer uma customização e fazer o desenho aqui das novas casas que ela tem. E logo nas primeiras páginas do livro a gente tem uma introdução que foi escrita pela Viviane, tá vendo? Aqui vocês podem perceber que a gente traz um conteúdo super relevante de como se preparar para essa conversa, o que é importante. Peraí que a Vivi chegou, só um minutinho, vamos lá. E o que é importante são dicas de como conversar com a criança, de como preparar o familiar Oi. para esse tema. Eu estou apresentando aqui o livro, só Uhum. para o pessoal matar a prioridade, a gente está começando essa live. E depois dessa introdução aos pais, começa a historinha infantil. A gente faz uma breve retrospectiva aqui de quando o casal ainda não tinha tido filhos, de como foi o começo do relacionamento, de como eles decidiram morar juntos, né? Casar, enfim, e de como em breve eles tiveram o nascimento da filha, né? E foi depois de muito tempo que as brigas e as discussões, e eles começaram a perceber eles já não tinham mais tanta coisa assim em comum, que culminaram com a decisão do fim do relacionamento. Então a gente mostra os pais conversando sobre esse término e o pai, no caso, se mudando de casa. Então a menina, ela passa a ter duas casas, uma casa onde ela vai morar com o pai e outra casa onde ela vai morar com a mãe. A gente tem aqui a assinatura da Maíra, do Canto Maternar, que foi uma participação super importante. Ela foi a primeira pessoa a usar o livro na casa dela, porque ela viveu essa situação recentemente. E conversando comigo, a gente achou que seria uma boa experiência para testar se a historinha estava realmente redonda. Para uma criança pequena, a Nara tem 5 anos, deu certo e depois ela fez essa assinatura aqui na contracapa do livro. Eu vou ler daqui a pouquinho do livro para vocês. E só relembrando, essa live ela vai ficar gravada. E a gente recebeu algumas dúvidas aqui, algumas perguntas que não estavam muito no escopo do que a gente ia falar hoje, mas que a gente resolveu adaptar para poder fazer sentido, para poder atender vocês também. Vivi, seja bem-vinda. A Vivi, como eu falei Oi. para você, é psicóloga infantil, educadora parental, e ela é coautora. A gente fez esse livro aqui a quatro mãos, foi a primeira vez que eu trabalhei dessa forma, mas como a gente tem muita intimidade e a gente já se conhece há muito tempo, foi um trabalho que fluiu. A Vivi trouxe a demanda da vida profissional dela de consultório como um briefing para a gente fazer essa história e a gente foi lapidando, escolhendo cada palavra com muito cuidado ao longo aí de pelo menos mais de um ano de trabalho. Vi, e Oi. aí, eu já falei aqui que essas dicas elas vão servir para casais que estão recém-separados ou que Uhum. estão em processo de separação, mas tem muita gente que não estava pensando sobre esse assunto e agora talvez esteja porque a quarentena está deixando os nossos ânimos aí um pouquinho mais aflorados e aumentando também a convivência, né, de muitos casais aí com seus entre, né, os casais com os seus filhos também, com mudança de rotina, com isolamento social, enfim, imagino que muita gente esteja passando por tempos desafiadores. Como que a gente sabe que um casamento chegou ao fim? O que você tem para Bom, dar de insight sobre isso? tá. Bom, primeiro sobre a quarentena em si, é importante a gente falar que não é hora, né? Claro, eu ouvi que você falou há pouco tempo sobre os relacionamentos abusivos, com alguns tipos de problema específicos, né? Mas, de qualquer forma, quando não aconteceu nenhuma situação específica, desrespeitosa, enfim, alguma coisa muito grave, é importante que tente até saber, até sentir que realmente a relação acabou. O que a gente vai falar sobre a separação com filhos especificamente é que a ideia é que a separação, como resolução de um problema, não traga um problema maior ainda para a vida da família. Então, que a partir do momento que você sabe que já tentou de tudo, que o amor não existe mais, em vez de ficar numa relação até que os filhos cresçam, justamente por medo da reação deles, daquela expectativa quebrada de família
desconstruída, que isso não seja um outro problema, né? Existem formas tranquilas de passar por isso. Tá. Então a quarentena não é o melhor momento para tomada Não. de decisão. Acho que para tomar decisão não, mas talvez para tentar se reconectar, né? É um momento, claro que que tá todo mundo super com os nervos à flor da pele, todo mundo muito preocupado, sem paciência, né? Mas também existe um outro lado que é ter talvez uma única pessoa adulta dentro de casa com você. Então, de repente, tentar conversar, tentar usar aí os últimos recursos antes de tomar a decisão, né? A gente está falando muito sobre se comunicar com as crianças, né? E o livro ele foi feito com esse propósito em como conduzir a conversa sobre esse tema entre pais e filhos, porque é fato que principalmente para crianças pequenas, eu acho que esse livro ele tem uma faixa etária mais ou menos ali entre uns 2 até uns 10 anos de idade. Esse livro, e como todos os outros, eles deixam a conversa muito mais objetiva e muito mais lúdica. E é por isso que eu chamo de livros condutores de diálogo, ao ponto que a gente sempre repete o mesmo discurso, já que a gente está lendo uma história, né, uma coisa já pré e ele tem o apoio da ilustração, então a gente consegue interagir com a criança sobre uma outra perspectiva, né? Não é só na fala, não tá então deixando a imaginação elaborar o cenário, mas sim ajudando, dando aquela ferramenta de olhar as ilustrações e ela começar a compreender também um pouco mais, além do que está sendo dito no verbal. E a gente está Uhum. falando de condição de conversa entre adultos e crianças, mas as conversas entre adultos, elas também são especialmente recomendadas nessa fase, porque a falta de conexão, a falta de amor, às vezes até a falta de coisas em comum, de sintonia entre o casal, elas podem ser um problema muito sério para o relacionamento, mas a falta de comunicação pesa, né? Sim, pesa. Pesa porque mesmo depois da separação tem uma série de consequências que a falta de comunicação pode levar, né? Não só no alinhamento da educação da criança, mas em questões do dia a dia, de, enfim, muita coisa que tem que ser combinado, que os dois precisam participar. Mesmo antes da separação em si, né, no planejamento da conversa com a criança, é importante que essa comunicação exista entre os pais para que cada um não passa o seu lado da história. E aí, consequentemente, a criança acaba se sentindo na obrigação de assumir um dos dois lados e, consequentemente, também acaba, né, se sentindo contra o outro. E isso é muito complicado, né? Isso no consultório aparece demais e geralmente eu chamo os pais para conversar, além de conversar com a criança, e eles não têm ideia que isso está acontecendo. A criança é colocada sem que os pais saibam, porque ninguém vai ter essa intenção, né, de colocar a criança no meio de um jogo, mas as crianças se sentem, porque ou o pai está muito triste e a mãe não, ou o contrário, ou porque um falou que o outro está errado. Então é importante esse alinhamento, porque às vezes, mesmo que você diga para a criança a mesma palavra, a criança sente que um dos dois lados está mais fragilizado, que um dos dois lados está com raiva, está com algum sentimento extravasando de uma forma muito forte. E aí ela se sente na obrigação de acolher, de tentar intermediar, e não é o papel dela. Né? Então, essa comunicação, para que seja passado tudo da mesma forma, tanto verbal quanto ali no dia a dia mesmo, na emoção que coloca para fora, é muito importante para a criança não se sentir obrigada a escolher um dos lados, né? E isso acontece com crianças pequenas, tipo, crianças assim de 3, 4 anos, elas se sentem responsáveis pelo fim do relacionamento dos pais. As crianças menores, elas sentem que alguma coisa está acontecendo e elas já têm um instinto de tentar acolher, né? Então, o que é muito comum, por exemplo, a criança que percebe um dos lados mais frágil dessa relação, ela evita levar algum problema maior. Então, ela pode, sei lá, se machucar e não contar, ela pode ter alguma dúvida, alguma coisa da infância mesmo, e não compartilha, quebrou alguma coisa em casa, essas coisas básicas e não conta porque sabe que a pessoa, o pai ou a mãe, está muito triste, enfim. Então, ela já começa com essa manipulação, de uma certa forma, na relação.
E as crianças um pouquinho mais velhas, tipo 5, 6, 7 anos, já percebem e já se sentem, até verbalizam em sessão, que precisam agir de uma forma diferente entre os pais, porque um é cuidador e o outro, ela se sente responsável por cuidar, por acolher. Entendi. E como que a gente faz para conduzir isso para que esse peso, para que essa responsabilidade não seja passada para a criança? Qual que é o papel? Porque assim, eu me imagino, eu nunca passei por essa situação, mas eu imagino que seja uma situação emocionalmente muito carregada, de você ter que correr atrás de um monte de coisas de burocracia, você ter que comunicar para outras pessoas além dos seus filhos, né, para outras pessoas, família, círculo de amigos, com certeza muita coisa que você vai acabar deixando, né, de pertencer ou de conviver, ou amigos em comuns, coisas que você também abre mão com o fim de um relacionamento. Às vezes, se a decisão não foi 100% sua, né, se essa decisão veio mais do seu parceiro do que de você, você também tá emocionalmente muito fragilizado. Uhum. E acho que vira um desafio, vira um peso muito grande, né, para os pais, como que eles vão ainda ter essa conduta, e aí uma amorosa, acolhedora e responsável com uma criança que é fruto daquele relacionamento, então você acaba tendo um vínculo com esse ex, porque você Uhum. no momento que você está emocionalmente muito fragilizado, né? Como que você dá conta de não de não É, abalar essa relação? acho que o principal de tudo, né, para quem tem filho, principalmente pequeno, é priorizar e entender que vai demandar um esforço maior. Acho que o grande ponto é você não enxergar em casa e na criança um colo, um acolhimento, né? Diferente de quando a gente tem um problema lá fora, no trabalho, alguma coisa, chega em casa e desaba, né? O filho não tem que ter esse papel. Então, a ideia é que, sim, que a gente consiga se controlar nesse momento e conversar com a criança da forma mais tranquila possível. Então, evitar chorar muito na frente, controlar palavras, controlar o impulso de falar do outro, de começar a colocar contra, né? Quando a gente está muito nervoso, tem a tendência de jogar o outro ali na fogueira. Então não falar, ah, é seu pai que não quer, é sua mãe que não deixa, ficar colocando um contra o outro, né? Acho que o grande ponto é não ver no filho aquele grande amor que acaba sendo um colo, independente da idade. E priorizar que o sentimento dele tem que ser levado em consideração. É bom compartilhar o sentimento, né? Dizer, ah, eu tô triste, a gente tá muito preocupado com essa situação, mas sempre num olhar otimista e não. É bom falar a verdade, mas tem uma linha aí entre falar a verdade e passar um excesso de informação para a criança, né? Então, Tá. contar exatamente o problema do casal que aconteceu não é indicado. Só é indicado dizer que Traição, não, problemas não, financeiros. não. O ideal é dizer que as coisas eram boas de um jeito e aí hoje, a partir de um momento a criança já sente o clima em casa. Então, ó, você percebe que há um tempo a gente tem umas outras ideias, que as coisas em casa estão ficando diferentes para que a gente continue sendo feliz e possa ser mais feliz ainda. A gente chegou a uma conclusão e aí conta para a criança, mas evita excesso de informação ou até uma carga emocional despejada assim nela, né? Como que faz quando a criança presenciou briga ou se a criança está presenciando, por exemplo, os pais dormindo em quartos separados ou alguma coisa que já não está mais fluindo conforme na rotina, tipo, horários de refeição já estão diferentes, o pai chegando mais tarde do trabalho, ou a mãe não quer mais sentar na mesa para comer todo mundo junto. Como que a gente faz quando a decisão ainda não está comunicada, mas a criança já começou a perceber algumas coisas assim estranhas dentro de casa? O que a gente fala? O ideal é conversar mesmo com a criança, então deixar claro, né? Porque a mudança da rotina de uma hora para outra causa um monte de dúvidas na cabeça da criança. E o legal é que a gente abra espaço para poder responder para ela essas dúvidas. Enquanto todo mundo trata com normalidade, que simplesmente há, sei lá, 3, 5 anos todo mundo janta junto e a partir de um momento ninguém mais come junto, isso não é natural. Então tem que ser conversado com a criança, né? Então, falar que as coisas estão ainda meio que em dúvida, né? O ideal é conversar com ela e manter a rotina o máximo possível até que a decisão seja tomada.
Mas se não tiver jeito, não tá rolando sentar na mesma mesa, dormir na mesma cama, nem enquanto a criança tá acordada, porque às vezes dá para um ir pro sofá e aí sabe mais ou menos a hora que a criança acorda e tal, né? Não deu de jeito nenhum, senta e conversa, explica e aí ensina a criança mesmo no modelo, né? Então a gente prefere ficar um pouquinho afastado agora para evitar um problema maior, para evitar uma briga e com isso ela vai aprender também que no momento intenso que ela esteja sentindo, se afastar pode ser uma boa estratégia. Então, conversa de uma forma bem delicada, diz que para as coisas não piorarem, nesse momento vocês tomaram essa decisão, mas que tá tudo bem, que ela pode contar com os dois, enfim, e aí tudo aquilo que vocês oferecem para ela em família tem que ser oferecido ainda, né? Eu acho que tá perguntando qual é o tema, é separação de pais com filhos, né? Separação de casal com filhos. Eu acho que um desafio muito tênue é a gente respeitar a criança, respeitar que ela também é um ser pensante, um membro da família, e ela merece saber o que está acontecendo, e ser comunicada, e ser envolvida. E por outro lado, a gente trazer problema demais para uma criança de, sei Isso. lá, 3, 4 anos que não deveria estar preocupada com esse assunto, né? Então, enquanto os pais, os adultos responsáveis puderem manter a rotina e manter uma certa discrição, que daí, nesse caso específico, não é que você está mentindo ou omitindo alguma coisa para o seu filho, mas é que você está poupando o sentimento da Tá criança. filtrando, né, a informação que chega para ela. Você está poupando sentimentos em relação a algo que nem você ainda tem certeza de qual vai ser o caminho, né? Então vamos supor que o casal ainda está numa fase de tentar acertar os ponteiros, conversando sobre o relacionamento. Se eles já de cara começam a mudar completamente a dinâmica em casa, a dormirem mais juntos, a não jantarem mais juntos e já começarem a falar com as crianças que o relacionamento está sob avaliação, essa criança pequena ela pode começar a lidar com sentimentos que são muito profundos, com uma certa antecedência de quando o casal ainda nem sabe muito bem quando é que essas coisas vão se resolver, né? Então, voltando agora, falando de novo aqui de quarentena, de isolamento, muito provavelmente esses assuntos eles podem estar começando a surgir dentro da casa de muitas pessoas, sem saber exatamente o dia que as decisões vão ser tomadas, né? Então, na verdade, não é você mentir para a criança que está tudo bem, mas preservar a criança de uma decisão que ainda não foi tomada. E assim que vocês tiverem certeza, vocês conversem com clareza, com Exatamente. respeito, né? Tem muita informação sobre isso no livro, mas também sem sobrecarregar a imaginação e os sentimentos de uma criança tão pequena. Até porque a criança, ela busca a solução mais prática na cabeça dela, né? Então, como alguma coisa que a criança nunca viveu e não consegue nem imaginar como é viver com os pais separados, para ela a melhor solução é que eles fiquem juntos. E aí é muito comum que a criança comece a colocar algumas coisinhas no dia a dia com a intenção de fazer os pais voltarem. E ela se sente responsável de uma certa forma por isso. Então, quais são os dois caminhos que a criança costuma seguir nesse momento? Ou a criança começa a dar muito trabalho, porque ela sabe que eles vão precisar estar juntos para resolver. Então, além de mudar o comportamento, e geralmente para pior, né, que ela acaba se comportando de formas para realmente ter essa atenção, tem criança que, putz, que acaba forçando, que tá passando mal, que acaba contando alguma coisa porque ela sabe que os pais vão ficar juntos. Isso é muito comum. Então, tá com dor de cabeça, tá com dor de barriga. Isso pode acabar acontecendo de tanta vontade que ela tem. E por outro lado, tem criança um pouquinho mais velha que tenta fazer jantarzinho romântico, que tenta juntar os dois para ler uma história, que faz várias coisas, né? E assumindo essa responsabilidade como se ela fosse capaz de juntar os dois. Muito porque as crianças acabam vendo a maior parte da discussão dos pais sobre ela, né? Então, quando ela pede alguma coisa, um é contra, o outro é a favor. Ela percebe que alguma coisa está acontecendo e aí tem uma desavença entre os pais.
Então, da mesma forma que ela se sente culpada pelas brigas, ela se sente responsável por fazer esse casal reatar. E aí isso faz com que ela ache que tudo é culpa dela, né? Tanto indo para um lado É, quanto para o outro. porque depois que você tem filho, acho que tipo 70% das conversas do casal envolvem criança, né? Então, Sim, eu imagino que numa situação que o seu relacionamento já não tá indo tão bem e você reserva conversar com o seu parceiro só o essencial, esse essencial muito provavelmente deve vai ter a ser a ver com os criança. filhos. E se as conversas forem na frente das crianças, a gente. Muito provavelmente as crianças vão ver que vocês só conversam sobre isso e brigam sobre isso, então alguma coisa que ela pode estar causando e gerando para esse Exatamente. relacionamento. Como Exatamente. manter o respeito quando já não tem mais amor, Vi? Na verdade, parte daquele princípio que é pela criança, né? É a hora de passar por cima de qualquer impulso que você tenha, de ter uma atitude grosseira, ou de ignorar, ou de, sabe, jogar tudo pro ar e saber que para a criança é importante passar por aquilo. Então, uma boa estratégia é parar de ver o outro como marido, como namorado, como companheiro em si, e passar a ver como pai de seus filhos, né? Independente de ser uma pessoa muito presente, mesmo morando na mesma casa ou não, é o pai ou a mãe de seu filho, e aí é importante saber que ele vai continuar nessa jornada para sempre. Né? Então, tentar olhar com outro ângulo, até com uma, né, é difícil falar às vezes, mas com uma certa esperança de que as coisas mudem, e que ele assuma de fato as responsabilidades. Então, olhar para o outro como pai, como mãe, e não como companheiro, para evitar ver tudo aquilo que causou a série de sofrimentos e que levaram vocês a decisão da separação, né? Uhum. Porque muito provavelmente o desafio do relacionamento e de manutenção da relação pode estar relacionado, óbvio, a problemas financeiros, traições, falta de amor, mas muito provavelmente também é uma sobrecarga, uma Uhum. exaustão. A gente sabe como a maioria dos pais não participam da educação das crianças como eles deveriam, e aí a mãe fica muito fragilizada, já não consegue mais ver naquele companheiro aquele cara com quem ela se casou e que ela estava apaixonada, e tudo isso atrapalha muito o relacionamento, principalmente depois que tem filhos. Mas a gente tem que levar em consideração que para aquela criança, né, aquela pessoa, seja mãe ou pai, vai ser para sempre família e ela tem que continuar, ou a gente espera que ela continue, pelo menos aí pela infância, né? Uhum. Admirando, respeitando, até ela ter condições de avaliar situações sob o próprio ponto de vista e de refletir sobre isso. A gente está falando aqui de conversa com crianças muito pequenas, né? A gente não está falando sobre orientação de separação aí de uma criança, de um adolescente, talvez com seus 17, 18 anos, que já tem condições de reconhecer a situação por um ponto de vista muito mais crítico, né? Entender muito melhor o que está acontecendo, já ter mais condições de avaliar essa questão de fidelidade ou de problemas financeiros. A gente está falando de crianças de 2, 3, 4 anos, né? Eu imagino que esse livro vai ser usado para crianças até de 8, 9, mas Uhum. primeiro os livros da coleção, eles ainda estão muito focados ali no primeiro setênio, agora saindo um pouquinho, extrapolando ali um pouquinho, mas definitivamente para crianças muito pequenas, né? Então a gente precisa levar em consideração também a maturidade de sentimento que essa criança tem para lidar com um assunto tão delicado. E E o claro, direito dela. Ah, desculpa, Fê. Só para falar, e o não, eu ia direito falar que a gente dela. está preparando uma criança para o mundo, né? A lidar com os sentimentos. Então, muito do que a gente faz vai ser aprendido e vai ser observado por essa criança. Então, acho que além de tudo, a gente ainda tem uma responsabilidade como educador de dar o exemplo, que é um grande desafio. Exatamente. Quando a criança está nervosa e fala uma besteira, xinga, alguma coisa, como pai, a gente fala que ela não pode, e aí ao mesmo tempo ela está vendo uma briga entre os pais e eles estão falando isso. Então, como é que você fala para a criança que quando ela está nervosa, ela não pode desrespeitar? Se você é nervoso, desrespeita o outro na frente Uhum, dela. Né? uhum. Então, a criança não entende a proporção, a dimensão das coisas. Né? E ela também tem o direito de crescer e criar o seu próprio vínculo com os pais, seja juntos ou separados.
E aí, quando a gente intervém, dando o excesso de informação para ela, aprofundando no motivo, dizendo quem está certo, quem está errado. Às vezes tem pais que falam, mas ele não liga para você, ela não se importa. Isso é muito duro, porque vai fazer com que a criança crie uma percepção que não é correta para a idade dela e vai destruir toda a possibilidade de relação que ela pode ter com o outro, né? Então não é legal e não é certo acontecer isso. Legal. Vi, eu vou ler o. Eu vou. Ah, tinha mais uma dúvida aqui que é quando contar e como contar. Acho que a gente pode finalizar com essa breve explicação e eu vou ler um pedacinho do livro. Tá. Quando contar e como? Bom, quando contar? Eu sempre oriento que conte para a criança quando vocês tiverem decisão, quando tiver a decisão muito clara e já tiver mais ou menos a ideia dos próximos passos, né? Falar para a criança, olha, a gente está pensando em se separar, vai fazer com que ela crie uma série de cenários na cabeça dela, pergunte muita coisa que ainda não tem resposta. Então, o que é se separar? Quando vai se separar? Por que vai se separar? Onde vai morar? Com quem que eu vou ficar? Com quem que o gato vai ficar? É um monte de coisa, um monte de sentimento que quem não tem resposta vai acabar deixando a criança muito mais nervosa e ansiosa. E voltando tudo aquilo que a gente falou, de fazer com que ela se sinta responsável de alguma forma por mudar essa realidade, já que ela ainda não se concretizou. Então, quando tiver algumas respostas já em mente, senta os dois. Aí entra na parte do como contar, né? Conversem antes, alinhem antes, é muito importante que o casal, o ex-casal, né, mantenha o discurso mesmo no momento que não estiverem juntos. Então, chamaram a criança, sentaram os dois juntos para conversar com ela, e aí virou as costas, ela vai para o dia a dia, um leva para a escola, o outro leva para passear, e aí o discurso tem que ser mantido, né? Nesse sentido, para não falar uma coisa junto com o outro, e aí no dia a dia acabar dando pistas aí para a criança de que um tá errado, o outro não tá, um é coitado, o outro não é, né? Então sempre Tá. mantendo o respeito. Respeito deveria ser a chave para qualquer tipo de relacionamento, né? Entre familiares, entre casais, entre pais e filhos. A gente sabe o quanto é desafiador, né? Mas é o nosso propósito. E é para isso também que os livros da coleção, eles estão sendo feitos para que eles possam apoiar que as famílias conversem com respeito dentro de casa, mudanças de paradigmas de educação completamente autoritária ou de uma relação permissiva demais, né? Que a gente consiga enxergar essas crianças como seres participantes da família e respeitando também a maturidade de cada uma. Eu vou ler um trechinho do livro, ele vai estar no site da coleção, que é o coleção.comvocê.com.br. A partir de terça-feira agora, dia 21, até as pessoas podem fazer o download do e-book, que está disponível o link lá na bio do perfil da coleção, no perfil da Vivi também. É um e-book gratuito, para quem estiver cadastrado. Na terça-feira, a gente vai disponibilizar o começo das vendas, com direito a 2 bônus que vão ser exclusivos para quem está nessa lista de e-mails, tá bom? O livro vai estar no site a partir de terça-feira, a entrega por enquanto Brasil até o fim da pandemia, depois a gente volta a fazer entrega para o mundo todo, tá bom? As fronteiras elas estão em stand-by, então por isso a gente não está fazendo entrega por enquanto para fora do Brasil, mas assim que essa situação normalizar, os livros são sempre enviados para qualquer lugar do mundo. Vou mostrar agora aqui um trechinho então do Minha Vida em Duas Casas. Vamos lá? Vou ler aqui um trechinho para vocês, tá? Vou me organizar aqui. Vou te contar uma coisa que aconteceu aqui e pode ser que esteja acontecendo com você também. A história começa bem antes dos meus pais serem meus pais. Quando eles se conheceram, eu nem tinha nascido, mas eles descobriram que tinham coisas em comum. Minha mãe e meu pai adoravam macarrão. Papo vai, papo vem, eles decidiram morar na mesma casa. Adotaram um cachorro e uns meses depois eu nasci. Nós éramos muito felizes como uma família.
A gente comia junto, decidia a programação do fim de semana junto, brincava junto. Era uma vida muito legal e eu estava muito acostumada. Só que um dia, meus pais perceberam que o amor que eles sentiam por mim agora era a única coisa em comum entre eles. Minha mãe não queria mais comer macarrão. E meu pai sempre dormia quando eles iam ao cinema. Às vezes, eles até discutiam por algumas coisas que eu sempre achava bobeira. Eles perceberam que não poderiam mais continuar vivendo como um casal, para que pudessem ir atrás dos novos sonhos que eles tinham agora. Mamãe e papai conversaram comigo e combinamos que, para todos continuarmos felizes e sem brigas, algumas mudanças iriam acontecer. E foi aí que meus pais decidiram morar em casas diferentes. Vamos lá? Isso aqui é a primeira parte do livro, Minha Vida em Duas Casas. As vendas vão começar na terça-feira, dia 21, pelo site da coleção. Junto com o lançamento do livro, alguns outros livros da coleção também estarão em promoção, em comemoração ao Dia Nacional do Livro Infantil, que foi ontem. Então, fiquem de olho no site, caso vocês tenham interesse em outros livros. A coleção completa, que agora vai ter 12 livros, vai estar com desconto especial, um desconto maior do que o de costume lá no site. E caso você não tenha interesse nos 12 livros da coleção, eu te sugiro que você combine a compra com alguma amiga, com alguma outra mãe de um grupo aí de mães. Tenho certeza que alguém, se por algum acaso você já tiver vivido a fase de desmame ou de desfraude, ou se não for o seu caso, a situação de separação de pais, eu tenho certeza que você conhece. É uma oportunidade de você comprar um livro com um preço especial e dividir os livros aí com outros conhecidos, com outros amigos. Tenho certeza que todo mundo vai gostar. E os livros são ótima companhia para as crianças, principalmente nesses tempos desafiadores aí que estamos ficando muito dentro de casa. Tenho recebido relatos muito legais de mães e crianças que estão curtindo muito ler e entender mais sobre sentimentos, que estão aproveitando essa fase para começarem a falar sobre desfraude, regulando a mamada e também conversando sobre desmame. Então, na terça-feira vai ter promoção no site da coleção, junto com o lançamento do Minha Vida em Duas Casas. É coleção.comvocê.com.br. Vi, muito obrigada. Parabéns pelo trabalho. Estou super orgulhosa. Acho que daqui a gente sabe o trampo imenso que foi. A gente comprou, sei lá, mais de 10 livros sobre separação. A gente se debruçou muito nesse assunto. Eu sei que a sua pesquisa foi muito, muito, muito intensa para preparar esse material, porque a gente tem que ter muito cuidado ao falar com crianças e principalmente numa situação tão delicada. Então, eu queria te agradecer, te parabenizar. Sei que lá no teu Instagram você tem conteúdo sobre o tema também, então espero que quem esteja passando por essa situação encontre uma palavra de acolhimento. Se precisar também das orientações individuais, a sua agenda de atendimento agora está online, né? Uhum. Então também tem possibilidade de atendimento online. Sim. E é isso. Bora, terça-feira está chegando. Espero que seja mais um dos sucessos da coleção. Eu estou muito, muito feliz, muito orgulhosa com esse trabalho. Que bom, Fê. Obrigada. A live vai ficar salva e depois sobe para o IGTV. É isso. Então tá. Obrigada, Fê. Muito, muito, muito obrigada. Um beijo. Beijo.